Fatores que levam um relacionamento a não dar certo. Você já parou para pensar nisso? Quantos relacionamentos você já teve que não deu certo? Queridos, agora entendamos bem uma coisa: cada ser humano é um indivíduo e, como indivíduo, nós temos já comportamentos diferentes uns dos outros. Agora, quando há um rompimento em um relacionamento, os especialistas dizem o seguinte: que existem alguns fatores que são predominantes para que esses relacionamentos eles não venham dar certo. E se você, depois que ver esse vídeo até o final, você continuar, se comportando dessa mesma maneira, a resposta para essa pergunta é simples: vai continuar não dando certo, sejam quantos relacionamentos vocês entrarem. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recomeçando Juntos. NJ Santos aqui falando. Ai, Simone. Então, vamos lá para o vídeo. Quais são os fatores que fazem um relacionamento não dar certo? Segundo alguns especialistas, primeiro fator é a chamada incompatibilidade de gênero. Rapaz, tem pessoas que falam sobre essa questão e não sabem nem o que estão falando, na verdade. Queridos, a incompatibilidade é a dificuldade de lidar com fatores que são valores, crença, como também estilo de vida e também objetivos pessoais. Quando você se junta com outra pessoa, você precisa entender que cada ser humano tem o seu propósito de vida. E se você não estiver disposto a alinhar o seu propósito de vida com o propósito de vida da sua companheira ou do seu companheiro, vocês podem ter esse problema chamado de incompatibilidade. E também a questão da incompatibilidade, ninguém precisa ser igual ao outro. Sim. Né? Se você respeita, né, a individualidade dele, essa questão de pensar diferente, Crenças, né, objetivo diferente e tal, talvez não seja tanto problema. Um às vezes quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Só ajustar ali e quando a gente quer dar certo. Sim. Não tem nada de incompatibilidade, não. Verdade. Segundo fator, a falta de comunicação clara. Queridos, é importante você falar, e você deve falar sim, mas você precisa ser claro na sua comunicação. Não adianta você ficar murmurando, falando entre os dentes, ou também o contrário, deixando de falar. Exatamente. E é interessante essa questão da comunicação clara, que às vezes você está falando, até falando muito, sim, mas você não está falando da forma que o outro compreenda. Porque sim, às vezes para você está falando claro, mas você está só falando, mas você precisa perceber, às vezes, através de uma pergunta, se o seu companheiro está entendendo aquilo que você está falando. Verdade. Não é? Ou não está dando alguém, tipo um fio solto aí no meio do caminho da conversa, sim, que você fala Chico, ele entende Francisco. Então precisa ser claro naquilo que você fala, de forma bem transparente, para que o outro consiga compreender. Né? E não ficar tipo, já que não entendeu, eu também não vou falar mais nada. Né? Eu falo, não entende, sempre entendi errado. Não, talvez a sua forma de falar não está sendo clara, precisa ter uma comunicação clara. Porque muitos problemas, às vezes, no relacionamento existem por falta de não saber se comunicar da forma correta. Sim, às vezes coisa é tão fácil, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum problema sério, é só o problema da comunicação. Verdade. E eu e minha esposa, nós estávamos vendo aquele rapaz, o Wendel, né? O Wendel, mas não é o Wendel de Carvalho, não. O Wendel alguma coisa. Ele estava falando sobre a questão da comunicação. Ele é um grande empresário. Ele falou como ele se comunica com os funcionários. Ele explica, ele fala, fulano de tal, vai lá e faz isso e isso outro. Porque ele sempre explica o porquê que ele está pedindo o funcionário dele para fazer aquilo. Porque ele falou o seguinte: quando você dá uma direção e você explica o porquê, no coração de quem está ouvindo aquela explicação, a pessoa depois não vai ter mais desculpa e saber, eu fui lá, eu só falei, mas não sabia o porquê.
Ele falou, então fale sempre por quê. Então, querido, no seu relacionamento, pega esse princípio. Você vai falar, meu filho, eu só não gostaria que você ficasse naquela esquina lá, porque, né, pode acontecer isso, aquilo, outro. Meu filho, eu não gostaria que você chegasse, né, tarde, você sai 7 horas do trabalho. Eu não gostaria que você chegasse tarde, porque assim, assim, assado. Então, essa é uma dica, assim, eu achei uma coisa muito preciosa, você falar e sempre dizer o porquê. E na questão dessa questão da comunicação ser clara e tal, você também precisa estar disposto a ouvir o outro, porque às vezes a pessoa só quer falar, só quer ser ouvida, mas não quer ouvir o outro lado. Né? Porque numa conversa, num relacionamento, não existe só o meu lado, existe o lado dele. Então não pode ser só o que eu quero, eu falar, e na hora que ele vier falar alguma coisa, eu falo assim, eu não quero ouvir. Outro fator que a psicologia ela dá essa nomenclatura tão difícil, né, para que um relacionamento ele não venha dar certo é comportamentos desadaptativos. Eita, nomezinho, né? Desadaptativo. Eita, nomezinho chato, né? E o que são comportamentos desadaptativos? Eita, quase falou inglês agora. São comportamentos e crenças e valores, né, tragos de um outro relacionamento. São aquelas pessoas que já tiveram, né, um primeiro, ou um segundo, ou um terceiro, né, ou um quarto, ou seja, uma Gretchen na vida, né, um Fábio Júnior, né, na vida. E eles querem, né, eles não estão dispostos, né, a se enquadrar em um novo relacionamento. Ou seja, eles viveram, né, no passado, vários relacionamentos, estão no relacionamento novo e eles não querem se enquadrar, ou seja, eles estão trazendo aqueles valores antigos para o relacionamento novo. E isso começa a ter o quê? Problemas. Conflitos. E porque não trazem as coisas boas, trazem sim os padrões negativos do antigo relacionamento. Sim. E aí reproduz aquilo que já não era bom, não deu, tanto é que não deu certo os outros relacionamentos. Aí reproduz o mesmo problema do passado. Aí como é que vai dar certo? Verdade, né? Verdade. E aí quando chama a atenção, né? Quando o cônjuge chama a atenção dele ou dela, fala assim, não, pô, eu já tenho experiência. Experiência que não deu certo, né? Não tem humildade para quê, né, filha? Pra, né, baixar a cabeça e falar assim, cara, realmente você tem razão. E outra coisa, né? O que passou já passou, né? Sim. Passou, vamos fazer uma coisa nova agora. Verdade. E deixa o resto pra lá. Verdade. Quarto ponto é a incapacidade de resolver conflitos. Queridos, uma das coisas que você, que é casado, você precisa aprender, na verdade é o seguinte, você nasce, depois você toma ali uma certa idade, você já começa a aprender a resolver problemas. Então, mas no casamento, em um relacionamento, você vai ter que aprender a resolver conflitos. Agora, resolver conflitos, como nós sempre falamos aqui, não é gritando, não é xingando um outro, não é humilhando, não é dando soco na mesa e nem dando soco na parede, mas vocês precisam ter maturidade e aprender a conversar e conversar de forma civilizada. Dessa maneira, vocês vão aprender a resolver conflitos. Cara, não adianta, entenda bem uma coisa, eu tenho uma frase que eu sempre falo, vocês não irão vencer todas as guerras quando se trata de relacionamento. Vocês não vão vencer, não adianta. Se você vencer todas as guerras, a outra pessoa que está do seu lado não vai te suportar. Se você é uma pessoa que nunca recua, se você é uma pessoa, né, que nunca levanta a bandeira branca, né, de trégua, só quer ganhar, você vai ter problemas assim direto. E tá arriscado chegar um tempo que acontecer, né, filha? A outra pessoa fala assim, cara... Ou não, né? Ou ele vai pensar que não tem problema, mas a pessoa que tá do lado tá infeliz. Né? A pessoa tá infeliz. Porque às vezes a pessoa vai recuando, já que o outro nunca recua. Vai recuando, vai baixando e vai falar assim, eu vou suportar. Ou então dá logo um chute no traseiro e parte pra outra. Que é isso? Né? Então, esse é um dos fatores importantes, né? Que muitas vezes acaba um relacionamento, porque as pessoas têm uma incapacidade, não conseguem resolver o conflito que aconteceu. Apareceu um conflito?
Senta com calma, talvez naquela hora que, como diz o outro, o bicho tá pegando, você fala, agora pra mim não dá, porque eu tô nervoso, o outro também tá nervoso, vamos esperar a poeira sentar, depois a gente senta e trata desse assunto, Sim. mas a gente não pode botar pra baixo do tapete, vai tratar do assunto, né? Então, é um fator importante. Sim. Esse fator, né, de aprender. E isso, assim, num relacionamento, né, a longo prazo, que a gente torce para que vocês consigam ter um relacionamento até que a morte os separe, isso precisa ser desenvolvido. Você não tem um relacionamento que começa agora e já de cara você consegue. Mas como você já teve outros relacionamentos, você já tem que aprender alguma coisa, né? Verdade, sim, sim. E se você não teve, entenda bem uma coisa, que tudo é um processo. Talvez no começo você não tenha muito sucesso em resolver, né, uma questão ou outra, mas se vocês realmente se amarem, vocês vão aprender a resolver problemas e isso vai ser uma maravilha para o casamento de vocês, tá bom, queridos? Então, né, nós vamos ficando por aqui, né, filha? Isso aí, gente. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, curta lá e fala pro pessoal também se inscrever no nosso canal. E a gente vai parando por aqui. Tchau pra vocês. Sim. Até a próxima. Tchau, Beijo tchau. no coração.